Olá vocês! Vamos falar sobre Graph Neural Networks. Essa é uma arquitetura de redes neurais para se trabalhar com grafos. Essa arquitetura, uma das instâncias dessa arquitetura foi proposta em 2016. De lá para cá é um campo que tem crescido muito na área de Deep Learning. A ideia é, dado um grafo qualquer, você vai querer aprender representações que você pode utilizá-las para diversas tarefas, como por exemplo classificação de nós, a predição de links nos grafos. A gente vai ver alguns exemplos. Eu já expliquei um pouco sobre a Machine Learning para grafos. Dá uma olhada nesse vídeo para você entender melhor a área, e aí depois você assiste esse vídeo aqui sobre Graph Neural Networks. Então, por exemplo, grafos podem ser utilizados para diversas aplicações, né? Um exemplo bem comum é sugestões em redes sociais, né? Suponha que você tem lá o Facebook e você consegue... Na verdade, o Facebook ele é um grafo, né? Onde cada nó desse grafo é uma pessoa, existem arestas entre esses nós se uma pessoa tem uma amizade com a outra, tá certo? E assim, provavelmente você já viu quando o Facebook te sugere, por exemplo, onde você trabalha, ou sugere para você algum grupo, alguma coisa desse tipo. E onde que o Facebook, como que o Facebook faz isso? Ele se baseia nas features ou nas características dos seus amigos, né? Provavelmente se você tem um amigo que gosta de tal coisa ou estuda em tal escola, provavelmente você vai estudar, né? Então existe uma similaridade entre as características de amigos na rede social, e você modela isso usando grafos, e você pode utilizar Machine Learning para grafos para ter modelos que sugerem às pessoas, por exemplo, onde ela trabalha ou coisas desse tipo. Um outro exemplo são recomendações, por exemplo, produtos, sugestão de produtos em sites, né? Ou, por exemplo, se você está em uma rede social de imagens, quais imagens se parecem com a imagem que você subiu na rede, coisas desse tipo. Né? Várias recomendações, vários sistemas de recomendações podem ser modelados com grafos. Você pode utilizar também Deep Learning para criar modelos em cima desses grafos para predizer coisas, por exemplo. Né? Por exemplo, você sobe uma imagem no Pinterest e você consegue ver imagens que são parecidas. O Pinterest te sugere imagens parecidas. Vamos recapitular um pouco aqui sobre como aprender representações para grafos, tá certo? Então, como nós vimos naquele vídeo que eu falei no início desse vídeo, a gente tem um grafo, né? Suponha que isso aqui é um pequeno grafo, e a gente quer aprender representações para cada nó desse grafo, tá certo? E a gente precisa de ter um encoder que gera representações para cada nó, né? E essas representações estão no espaço de embeddings, aqui no espaço de representações. Essas representações nada mais são do que vetores com números reais, né? E a dimensão do vetor, ou né, o número de posições daquele vetor ali define a dimensão do espaço. E a ideia que você gostaria é que você gostaria de codificar alguma noção de similaridade, né? A ideia é que nós que são parecidos no grafo, eles devam estar juntos no espaço latente, ou no espaço euclidiano aqui. Isso é importante porque você gostaria de capturar a estrutura do seu grafo no espaço. Por que isso? Porque você vai utilizar esses embeddings aprendidos para alguma tarefa de classificação em redes ou grafos. Por exemplo, sugestão de amigos no Facebook. Né? Se dois amigos estão próximos do espaço latente, quer dizer que, por exemplo, eles pertencem a uma mesma escola, ou alguma coisa desse tipo. Você pode treinar o seu modelo para fazer isso. Então você gostaria que dois vértices parecidos tenham vetores similares no espaço euclidiano, e isso é importante para tarefas de, por exemplo, classificação de nós ou predição de links. Então a gente precisa definir duas coisas. Uma é o encoder, né, que é uma rede neural que ela vai pegar um nó e gerar uma representação para ele. A outra coisa é a similaridade. Por exemplo, vamos supor que essa rede aqui é uma rede social. Esse grafo aqui é uma rede social. E a gente gostaria de classificar, por exemplo, se um nó é um bot ou não, né, um perfil fake que não existe. Então, o objetivo de similaridade é dizer, nós que são fakes, eles devem ter a classe 0, e nós que são reais devem ter a classe 1. Então, essa é, por exemplo, uma noção de similaridade, né? Nós que são fakes devem estar próximos no espaço, a representação deles, e nós que não são fakes devem estar próximos também no espaço. Basicamente essa é a ideia. Então, Graph Neural Networks, né, são redes neurais que elas têm várias camadas, né? Então, a ideia é, a entrada da rede neural é um grafo, e você vai ter várias dessas camadas, onde cada camada vai fazer uma computação da representação do nó baseado na vizinhança desse nó. E a ideia é que no fim você vai ter esse embedding do nó
de cada nó da sua rede, ou do grafo inteiro. Você também pode ter um embedding, uma representação do grafo inteiro, e você vai usar essa representação para a sua tarefa, né? Para classificar, por exemplo, para uma tarefa de classificação. A ideia-chave de Graph Neural Networks é que você gostaria de gerar representações dos nós baseadas nos seus vizinhos. Então a ideia é que você gostaria de gerar a representação, por exemplo, desse nó baseado nos vizinhos dele, por exemplo, aqui D, C e B. Tá certo? Você gostaria, por exemplo, de aprender a representação de C baseado nos vizinhos de C, que é A, B, E e F. Essa é a ideia geral de Graph Neural Networks. Você vai aprender a representação para cada nó, ou seja, você tem uma representação para cada nó, mas essa representação ela é influenciada pelos vizinhos desse nó. Então, para aprender essa representação baseada nos vizinhos, a gente vai utilizar redes neurais. Essa é a ideia. A rede neural ela vai ser utilizada para agregar informações desses vizinhos. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, se a gente quiser calcular a representação de B, a representação de B, você pode calcular ela baseada nos nós A e C, que são os vizinhos de B. Você consegue calcular a representação de C baseada nos vizinhos de C, que são A, B, E e F. Você também consegue calcular a representação de D baseada no vizinho de D, que é A. Depois que você calculou a representação dos três, você pode calcular a representação de A, que ela é baseada nos vizinhos de A, que é D, B e C, mas você já calculou a representação deles. Ou seja, você pode criar uma forma de hierarquia quando você está aprendendo representações utilizando Graph Neural Networks. Para cada camada da sua rede, você vai aprender a representação dos vértices baseadas nos vizinhos que estão distantes daquela camada para o seu vértice. Então, nesse caso, a representação de A aqui é uma representação na camada 2. Por quê? Porque se você for ver, a representação de A foi baseada nos vizinhos de A e nos vizinhos dos vizinhos de A. Tá certo? Então, a gente tem duas camadas. A primeira camada são os vizinhos de A e a segunda camada são os vizinhos dos vizinhos de A. Nesse caso aqui, E e F. Então, essa representação de A, ela capturou toda a informação desse grafo aqui, com duas camadas. A primeira camada foi capturada aqui as informações dos vizinhos e a segunda camada capturou as informações dos vizinhos. É basicamente essa a intuição. Para exemplificar mais um pouco, se você quer calcular a representação de A na camada primeira, na camada 1, você vai calcular a representação de A baseada nos vizinhos de A. Se você quiser calcular a representação de A na camada 2, você vai continuar capturando as informações de D, B e C, mas também você vai capturar as informações dos vértices que estão à distância 2 de A. A distância é o número de passos que você tem que dar para chegar naquele vértice. Então, nesse caso, você está em A, então você conta 1, 2, então F está à distância 2 de A. Então, se você está na camada 2, você vai capturar informações de vértices que estão à distância 2 de A. Se você tem a representação de A na camada 3, você vai capturar representações de nós que estão à distância 3 de A e assim por diante. Essa é a ideia. Uma coisa interessante é que cada nó dessa rede, ele vai ter um grafo computacional separado, porque esse grafo computacional ele é baseado em como o vértice se relaciona com os outros na rede. Então, por exemplo, o vértice A vai ter um grafo computacional, se você pega ele, vamos supor que você puxa ele aqui, e você vai ter os vértices que estão ligados a ele aqui. Essa estrutura vai ser diferente se você pegar o vértice B e puxar ele. Vamos supor que você puxa ele assim e o grafo vai estar no ar assim. A estrutura, quando você puxa ela vai ser diferente se você puxar o B, se você puxar o E, porque eles estão em partes diferentes do grafo. Então, cada nó desse vai ter um grafo computacional único, tá certo? Único, não diria, mas diferente, Claro que podem ter vértices com o mesmo grafo computacional, mas a ideia aqui é que cada um vai ter o seu próprio grafo computacional. Então, os nós eles têm embeddings em cada camada. Então, por exemplo, a camada 0 é a primeira camada da sua rede, onde você vai ter os embeddings iniciais do vértice. Então, vamos supor que se você está classificando aqui o vértice, se ele é bot ou não, vamos supor que a primeira camada aqui, ela codifica, por exemplo, informações do perfil da pessoa. Onde que ela mora, o nome dela, a idade, essas coisas, você consegue, que são features do vértice, você pode pensar assim do nó, essas coisas você codifica elas na camada 0, tá certo? E você vai utilizar essa camada como camada inicial para a rede. Na camada 1, por exemplo, do B aqui, você vai calcular a representação de B baseada nos vizinhos de B. E aí, essa camada 1, você pode calcular ela para B, para C e para D, e
a gente tem um exemplo aqui da camada 2 de A. A camada 2 de A ela é calculada baseada nos vizinhos de A, que são B, C e D, porém com informações dos vizinhos de B, C e D, porque a gente está na camada 2 de A. Como eu disse, quando você calcula a representação de A, na camada 2, você vai capturar informações de vértices que estão à distância 2 de A. Então, nesse caso aqui, você vai capturar informações de E e F, como nós vimos aqui, né? Se você abrir esse grafo aqui, você vai ver que a camada 2 de A ela captura informações de F. Então, cada vértice da rede possui uma representação em cada camada dessa. E esse número de camadas é um hiperparâmetro do seu modelo neural. Então, você pode definir isso. Por exemplo, dependendo da estrutura do grafo, você pode ter mais camadas ou menos camadas. Então, essa é a equação que define matematicamente, né, como que Graph Neural Networks funcionam, tá vendo? Tá certo? Eu vou dar só um pequeno exemplo da intuição, que a ideia é que a H é a representação do vértice V na camada 0, ok? Então, na camada 0, você vai ter os embeddings iniciais do vértice, como eu disse, o nome da pessoa, a idade, são características ali que você vai codificá-las no embed inicial. E aí você vai ter para cada camada, né, K, que é o hiperparâmetro que vai definir, né, quantas camadas o seu modelo vai ter, você vai aprender a representação do vértice V. E como é essa representação? A representação do vértice V na camada K é dada pelo seguinte: para cada vizinho de V é U, você vai pegar a representação de U na camada anterior, você vai somar essas representações. Aqui, na verdade, você vai tirar a média porque você divide pelo número de vizinhos que V tem, tá certo? E você vai somar isso com a representação de V na camada anterior. Tanto o B quanto o W aqui são matrizes, né, que são pesos da rede, que isso aqui é uma transformação linear, né? E a ideia é que você vai fazer isso e depois que você computar isso, você vai usar uma não linearidade, né? Não linearidades são importantes em redes neurais. E a ideia é você calcular essa representação para cada camada K, para cada vértice da rede. E no fim que você executar essa execução, né, enfim, treinar o seu modelo, você vai ter representações para cada vértice e para cada camada que você definiu. Então, como a gente treina o modelo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente quer treinar, como eu disse, se você tem uma rede social, você quer definir, né, se um vértice, uma pessoa lá é um humano ou é um bot, né? Esses bots que divulgam propaganda e coisas do tipo, né? A ideia é que você vai aprender as representações, como nós vimos, para cada um desses vértices. E como que você treina o modelo? Você pode treinar o modelo como uma classificação binária, tá certo? Onde você vai ter a representação do nó, você usa um classificador normal, né, e usa cross entropy. Vão ter vídeos explicando sobre essa função custo, mas a ideia basicamente é que você gostaria que, dada a representação do nó, você gostaria de dizer se ele é um bot ou não, né? Você vai treinar isso. Então, dada a representação do nó A, vamos supor que esse nó é um bot. Então, você vai treinar o modelo para dizer, treina o modelo de tal forma que nós que são bots devam ser classificados como bots e nós que não são bots devam ser classificados como humanos, né? Essa é a ideia do cross entropy aqui para uma classificação binária. Então, você vai fazer isso com os seus dados de treinamento. Seus dados de treinamento são os nós da rede, né? Então, pensa lá no Facebook. O Facebook, ele tem pessoas lá que elas analisam lá a rede social e verificam, esse cara realmente é um bot, esse perfil é um bot, esse perfil é um bot. E depois que eles têm essa informação de quais perfis são bots, eles vão utilizar essa informação para treinar o modelo. Então, eles vão pegar o gráfico gigantesco do Facebook com essas informações de quem é bot ou quem não é e treinar o modelo com essas informações. Depois que você treinou o modelo, você espera que, dado um novo usuário que entrou na rede social, por exemplo, alguém entrou na rede social, você gostaria de saber se esse cara é um bot ou não, né? E o modelo, se ele for treinado bem, ele tem que generalizar para esses novos nós que estão entrando na rede. E ele vai dizer, ok, esse cara é um bot, bloqueia ele, por exemplo. Então essa é mais ou menos a intuição depois que você treina a rede, como que ela funciona. Depois que você treina a rede neural, né, a Graph Neural Network. Eu queria dar um exemplo também prático de onde Graph Neural Networks são utilizados com muito sucesso, né? As Graph Neural Networks elas são utilizadas com muito sucesso na área de química, biologia, porque vários desses componentes químicos ou biológicos, enfim, você consegue modelá-los como grafos, tá certo? Aqui é um exemplo interessante de um problema de polimedicação. O que é isso? A ideia é que, né, muitas pessoas elas precisam de tomar mais de um medicamento por vez. E é muito difícil
às vezes, os médicos ou, enfim, os cientistas saberem quais são efeitos colaterais que podem acontecer se você tomar, sei lá, 3 remédios diferentes, tá certo? E, enfim, a combinação de quantidade de remédios que você pode tomar é muito grande, então é meio que muito caro fazer o experimento para todas as combinações de remédios que uma pessoa pode tomar. Então a ideia é que se você toma um remédio vermelho, você não vai ter, por exemplo, efeito colateral nenhum. E se você toma um remédio azul, você não vai ter efeito colateral nenhum. Porém, se você toma os dois, o vermelho e o azul, você vai começar a ter problemas, né? Por exemplo, dor de cabeça, espirrar. Então isso é um problema de... quando você toma vários medicamentos, você pode ter esses efeitos colaterais. E é estimado que 15%, por exemplo, da população dos Estados Unidos é afetada por esse tipo de problema. Então, isso é um problema muito grande que as empresas estão interessadas, né? Empresas farmacêuticas e a comunidade médica está interessada em tentar diminuir esse problema. Então, esse problema pode ser modelado com grafos. E aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem aqui, esses nós verdes são drogas, e existe uma conexão, né? Um link entre duas drogas, se existe um efeito colateral entre elas. Né, e esse efeito colateral é definido aqui, por exemplo, aqui R2 é um tipo de efeito colateral. E a ideia é que você também tem genes, que existe interação entre esses genes, e existe conexões entre drogas e genes se essas drogas elas interagem com esses genes de alguma forma, né, quando você toma a droga. E a ideia é que você vai treinar esse modelo com essas informações, e depois desse modelo treinado, você, vamos supor, pega uma nova droga. Eu gostaria de ver se tomando ela com outra droga, quais os efeitos colaterais existem. Né? A ideia do modelo é predizer quais são os efeitos colaterais, a probabilidade deles existirem. Né? Eu não sou especialista em nada desse assunto, mas é só para dar ideia de que Graph Neural Networks pode ser utilizada, por exemplo, para tratar esse tipo de problema que é bem interessante. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu trouxe a ideia de Graph Neural Networks, como que as representações de nós são calculadas utilizando essas redes neurais. Eu dei também alguns exemplos de aplicações em problemas reais. Se você gostou, dê o joinha aí, se inscreva no canal, clica aí no sininho para receber aí os novos vídeos, tá certo? Um grande abraço e até mais.